Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do Pode Ocupar. E pode ocupar, no caso aqui, a cadeira. Eu tô aqui recebendo o Djalma, que ele é produtor cultural, ele que promove o Mineira Beat. Hoje vai ser um dia muito especial, porque nós vamos falar de cultura de modo geral, falar da história do grupo lá do Jambolada, da história do movimento cultural, do momento antigo, da década de 90, que de lá saíram várias lideranças culturais. Vamos falar também do festival Mineira Beat, que vai acontecer agora, neste mês agora de setembro ainda, né? Isso. Então eu queria que você começasse se apresentando. Bom dia, meu nome é Djalma Filho, eu sou produtor cultural, agitador cultural aqui em Uberlândia desde o começo dos anos 2000 e estou envolvido aí na cena, trabalhando com tudo quanto é coisa há bastante tempo já. E como é que você começou a mexer com isso? Como é que você virou produtor cultural? Quando adolescente tinha banda de rock, queria que minha banda tocasse, não tinha espaço pra minha banda tocar, então juntava os amigos, juntava as caixas e fazia os shows. Então entre as bandas de amigos e nossos amigos mesmo. Aí logo nesse meio tempo apareceu aqui em Uberlândia um espaço cultural que chamava Goma, ficava ali no centro, que é um espaço que abria muito espaço para quem estava fazendo música mesmo. Aí eles entregaram pra gente na época os domingos, pra gente poder fazer uns domingos de rock, de hardcore. E aí acabei me envolvendo com a turma de lá e fui vendo as coisas acontecendo. E esse mesmo pessoal era parte da produção do Festival Jambolada. Aí fui vendo o festival acontecer, fui descobrir que existiam as leis de incentivo, entendendo que a cena era uma coisa um pouco maior. E quando eu vi, eu estava no meio desse mundo já, não tinha mais como sair. Como é que chamava a sua banda de rock, só pra nós? Há muito tempo atrás chamava Você é Livre. Olha que legal, mas você não continuou com a banda, isso aí só te introduziu... Com os amigos ali, era super divertido, mas foi até chegar a um ponto ali e depois cada um foi fazer alguma coisa da vida. Me explica um pouco, porque eu sempre fui de movimento social, fiz universidade na mesma época do Jambolada e do Goma, mas eu acho que era do grupo dos Careta, e já tinha filho muito novo, e acabei não frequentando... essa parte dessa expressão da vida cultural de Uberlândia. O que é o Goma e o que é o Jambolada? Para eu entender a diferença e para quem acompanha a gente entender direito a história. O Goma era um coletivo cultural. Foi fundado por alguns produtores e agitadores aqui da cidade, que na época eram muito ligados à banda Porcas Borboletas. Na época, no Brasil, estava começando a fervescer o movimento de música independente. Então, e o pessoal estava começando a entender que a música tinha que sair do eixo, né, de Rio e São Paulo. Então, o pessoal do Goma, junto com o pessoal de Cuiabá, junto com o pessoal do Acre, e um pouco mais para frente, com quase todos os lugares do Brasil, articularam um movimento que chamava Fora do Eixo, que até hoje está vivo de alguma forma, mas só que na época era muito interessante, porque você tinha pequenas células em todas as cidades, que estavam produzindo mais ou menos o mesmo tipo de cultura. Então isso era muito capilar, abria muito espaço para todo mundo circular. Então você tinha uma banda, você era artista, você tinha vontade de viajar, você conseguia tocar quase que no Brasil todo, assim, se dispusesse a fazer aquilo, né? E isso era muito legal. Então na época era muito novo, uma coisa, tudo muito acontecendo, a gente sempre muito idealista, com vontade de ver as coisas acontecendo mesmo. Vimos esse movimento e eu acabei entrando e acabei me engajando com ele durante um tempo interessante. Aí junto acontecia o Festival Jambolada. O Festival Jambolada era uma iniciativa de dois produtores da cidade, né, que eles eram da Ciências Sociais, se eu não estou enganado, e que conseguiram aprovação, acho que foi em 2005, se eu não estou muito enganado, de um projeto no PMIC recém-lançado, ninguém entendia direito como aquilo estava acontecendo. Fizeram na época um festival no Sesc, ali naquelas quadras do Sesc, e trouxeram várias bandas desse movimento independente que estava surgindo no Brasil como um todo. Aí veio gente, eu acho que nessa já veio gente de Cuiabá, veio gente de São Paulo. A gente viu tudo aquilo acontecendo, aquela circulação, e aquilo gerava um encantamento muito grande, sabe? E acabou que o Goma durou ainda bastante tempo, o Jambolada também. O Jambolada deve ter ido até o ano de 2010, 2011, mais ou menos por aí. E depois, por motivos pessoais deles, acabou que o festival acabou. Só que durante aquele tempo que o festival acontecia, Uberlândia era com certeza uma das principais cidades da música independente brasileira. Assim, então, devia estar ali no top 3, top 5. Se você era um artista legal, queria aparecer, você tinha que tocar aqui em Uberlândia.
E acabou gerando uma tradição muito grande de Uberlândia com música e com música independente. Então, se eu entendi. Então, o Goma era um coletivo, um movimento. Era um grupo que articulava o Brasil inteiro, tinha contato com jovens, universitários ou não, porque eu entendi, você, por exemplo, não era exatamente do movimento estudantil. Você tinha uma banda e você reconheceu no Goma um movimento bacana e se articulou com ele. Exatamente. O Jambolada já foi um produto, não sei se pode chamar de produto, do movimento. Então, as lideranças desse Goma perceberam que estava nascendo políticas de cultura que permitiriam fazer festivais e promoveram alguns festivais chamados Jambolada, é isso. O Jambolada é um festival, né? É um festival. Tiveram várias edições. Entendi. Tudo com projetos culturais, financiados pelo governo federal ou não? Não necessariamente. Se eu não estou muito enganado, se a minha memória não falha, o primeiro ano sim, do PEMIC, lei municipal, o segundo ano o pessoal fez meio que na raça, e depois os outros anos ele foi aprovado pela lei estadual. Tá, aí você falou o Fora do Eixo, na verdade, então, Goma seria um coletivo meio que municipal, regional, e o Fora do Eixo seria uma articulação nacional. Isso. Então, o nome do coletivo nacional é o Fora do Eixo. Que o nome, inclusive, é em contraponto ao eixo principal, que é Rio, São Paulo, talvez Belo Horizonte. Então, é o interior do Brasil produzindo cultura. Exatamente. Isso só para eu me contextualizar, eu falei década de 90, mas é mais para final de 90 e início de 2000 Começo de 2000, primeira década ali de 2000, 2010 ali. Tá, joia. Antes da gente falar um pouco do festival e das políticas públicas para a cultura, eu sei de ouvir falar também, mas isso evoluiu para o Mídia Ninja, que é hoje, ou não? Até onde eu acompanhei muito fortemente, a gente não tinha chegado nesse ponto. Que eu estava mais próximo. Mas eu sei que depois o Fora do Eixo acabou se tornando a Mídia Ninja. O pessoal passou a trabalhar muito com política pública de cultura também. Ele estava muito envolvido até com os governos que estavam. O governo do PT continua, né? Mas até com o Ministério da Cultura que estava na época. É interessante falar também que esse tipo de movimento cultural foi possível no Brasil, porque a gente vivia um momento até econômico até mais punjante, né? Então a gente tinha um pouco mais de oferta de dinheiro, até de patrocínios mesmo, mas só que ainda era uma coisa meio nova, assim, a gente via esses movimentos mais capilares acontecendo em lugares mais desenvolvidos, Estados Unidos, Europa principalmente, onde as bandas conseguem tocar, fazer vários shows e sobreviver daquilo. A gente tinha um sonho de que isso poderia acontecer no Brasil de alguma forma também. Então, eu estou insistindo nesses temas porque o nome do podcast, que é Pode Ocupar, tem uma referência à luta pela terra, das ocupações urbanas, ocupações rurais. A gente fala que pode ocupar, mas não pode invadir, né? Por exemplo, quando você chegou aqui, essa cadeira estava vazia, você ocupou. Se outra pessoa chegar e quiser tomar a sua cadeira e tomar a minha, é uma invasão. E a cultura é um espaço que precisa ser ocupado. E como tem muita gente que assiste a gente aqui, principalmente a juventude, com certeza tem muitas bandas igual... Como é que chamava a banda mesmo? Você é Livre. Você é Livre. Deve ter muitas bandas começando com um nome diferente, mas querendo ser livre também. Deve ter gente também na universidade querendo fazer cultura, mas também querendo fazer política, mas também fazer economia geral igual você fez. E às vezes acho que participar de um movimento é perder tempo. A bem da verdade, o movimento que gerou esse tanto de coisa. Você tem o Mídia Ninja, que foi um caminho, você tem os produtores culturais, que estão gerando a economia, você tem assessores parlamentares, e certamente esse desenvolvimento não foi só de gente de Uberlândia. Você deve ter notícias de onde teve o Fora do Eixo, as pessoas desenvolveram determinados tipos de trabalho, não é? De certa forma, os movimentos, eles te ajudam a até entender o que você quer criar, o que você quer pensar como caminho de vida mesmo, né? E assim, é uma possibilidade. Você falou, é bem interessante mesmo. Essa questão da cultura como um todo, ela demanda muita ocupação, sabe? E é uma luta que a gente tem e vai ter para sempre, de ocupar os espaços, né? A gente vê uma praça e às vezes imagina que essa praça pode estar, vez ou outra, ocupada com show, com DJ, com rap, com uma batalha de rima, porque assim, isso dá movimento e o movimento é interessante para todo mundo. Mas me explica só mais um pouquinho, parte desse movimento... escolheu alugar uma casa, ou não tinha um espaço físico também? Não tinha um espaço físico, na época era uma loja, uma sala comercial, uma loja comercial lá na Floriano, no comecinho da Floriano, bem pertinho
da Praça da Bicota ali. Então era um espaço grande. Aí tinha na época era uma lojinha que tinha na frente. Você entrava numa portinha e tinha uma sala de show ali com um palquinho que devia caber umas 200 pessoas. Para nós na época aquilo era o mundo, né? A gente via aquilo como um lugar mais legal do mundo. Mas era um espaço pequeno e assim, circulou. Esse número eu sempre tenho dificuldade de falar porque faz muito tempo, mas uma vez a gente tinha feito uma contabilidade, que acho que no primeiro ano tinham passado por lá mais de 500 bandas. Olha que legal. Então era muito vivo, respirava muito. Apesar de ser muito difícil de manter em pé, porque é muito difícil de ser... do dinheiro que a gente oferia pagasse as contas, mas que acontecia. E como é que virou a chave assim? Falou, não, eu não esse negócio de banda não vai ser muito a minha, eu vou investir na produção cultural, promover festivais. Como é que foi isso na sua vida pessoal? Eu gostava muito do backstage. Já ficar mais legal ficar atrás do palco do que em cima do palco. Olha só, como é que foi o primeiro que você fez? Como é que foi? Você participou de algum para entender como é que faz conversa com os artistas, como é que você aluga espaço? Como é que foi esse aprendizado? Tinha tocado algumas vezes, showzinho pequeno, aí queria fazer alguma coisa nossa, fui no meu pai, pedi para ele me emprestar R$100, ele me fez um cheque de R$100. R$100? Fomos ali ali no centro da cidade, como chama aquele bar, gente? Bar antigo que tem ali para baixo, perto do posto de patins. Alugamos o espaço, demos R$100 como entrada. Na época tinha uma banda que a gente sabia que ia estar passando por aqui, uma banda chilena chamada Mi Defensa. Ia passar por aqui, fizemos cartazinhos, saímos colando. Open House, exatamente, Open House. Saímos colando os cartazinhos pela cidade, chamamos as bandas de amigo e fizemos lá, R$5 a entrada. Aí eu lembro na época colocamos assim, a melhor banda de hardcore do Chile. Não sabia se era ou não. Mas a turma comprou a ideia, deu lá o tanto de gente que precisava poder pagar a conta e aquilo foi... Aí você pagou seu pai ou... Paguei meu pai. E aquilo foi um dos melhores dias da vida, aquilo lá foi demais. E quais são os desafios então de um festival? Vai ter um jovem lá que tá com tem mesmo talento que você, ou com banda ou sem banda. Você mesmo, além de pegar R$100 do pai emprestado e arrumar o que o cara tem no horizonte? Primeiro, coragem, né? Coragem, porque assim, você vai ter que se colocar numa posição onde você vai estar assumindo muito risco. Porque tudo é muito sensível. Não é barato, é caro para ser feito. Mesmo quando é pequeno, é caro para ser feito. E quando você se coloca na posição de produção, de agitar aquele processo, você está garantindo que as coisas vão acontecer, então as pessoas vão trabalhar, você tem que conseguir pagar as pessoas, tem que conseguir montar o esquema todo, tem que conseguir legalizar com a prefeitura, conseguir legalizar com arrecadação de ECAD. Então, primeiro ponto, coragem, assim. Tem que conseguir fazer uma organização, ter uma organização para você poder entregar alguma coisa mesmo, por menor que seja. Se você não se organizar, é muito difícil de acontecer. E, cara, na minha cabeça sempre tem que ir pós-cara, assim, tem que pensar, planejar e fazer. O Goma, pelo que eu escuto falar, tinha uma natureza política, um certo ideal não só de liberdade, como você mencionou, mas também de justiça social. Você conseguiu manter esse espírito como empreendedor, ou você tem que separar as coisas? Uma coisa é o comércio, uma coisa são os festivais, outra coisa é o meu entendimento de mundo. Como é que você encara isso? De certa forma, eu acredito que sim. A gente faz agora, né? Vai acontecer agora, 13 e 14 de setembro, o Mineiro Beat. O Mineiro Beat é um festival que hoje a gente faz ele gratuito, né? Um dos pontos de fazer o Mineiro Beat gratuito é conseguir entregar uma opção de entretenimento de qualidade, mas para todo mundo. Eu estava até conversando ontem com a turma, um jovem, me coloco nessa posição quando eu tinha essa idade, não tem 16, 17, 18 anos, não tem dinheiro no bolso, ele consegue pegar o ônibus que hoje é gratuito, ir até o festival, assistir os shows, lá vai conseguir ter água, vai ter uma opção de lanche barato, ele consegue comer caso ele queira, senão acho que é possível também levar alguma coisinha para poder não ficar mal lá. Vai assistir bons shows em um bom palco, com artistas nacionais, volta para casa e gastou pouco ou quase nada, sabe? Então isso é uma coisa que na época acontecia, mas acontecia pouco, e a gente gostaria de entregar isso. Esse é um dos pontos. Acho que a cultura tem que ser mais democratizada, mais universalizada, né? Vou aproveitar para contar uma história minha no show que eu fui do Rock in Rio.
Eu terminei o segundo grau em Rondônia e fui para São Paulo para fazer cursinho, faculdade. Isso foi, formei em 90, né, segundo grau, em 91 eu estava morando em São Paulo. E teve um Rock in Rio nesse período, não sei se é junho, se é julho. Aí um amigo meu me convidou para ir, eu falei, não tem dinheiro e tal. Nós pegamos, fomos de ônibus, ele tinha uma tia que morava, acho que em Itaguaí, lá perto. Dinheiro muito contado, deu para até ir até o Rio de Janeiro, casa da tia dele. E nós estávamos em dúvida se compravam o ingresso lá pro povão ou mais barato. Falei, nós vamos investir, vamos ficar lá perto, lá no meio do palco. Então gastamos quase todo o dinheiro. E de modo muito resumido a história, nós falamos assim, vamos comprar um pão com mortadela e uma água para nós ter o que comer lá dentro. E eu era muito jovem, muito bobo. Eu sou bobo até hoje, mas naquela época eu era mais. E aí nós encontramos umas meninas, começamos a fazer amizade, meninas de classe média alta, plano classe média. E nós chegamos com as 2 da tarde, 3 da tarde. E quando foi umas 6, 7 horas, eu falei, eu não vou segurar esse pão com mortadela aqui não, tá pegando mal demais pra nós. Ele também não quis pegar, nós jogamos fora o pão com mortadela. E aí começou a dar 7 horas da noite ou meia-noite, não rende fome. Passamos fome a noite inteira porque não queríamos segurar o pão com mortadela. Então, pra juventude que foi em show, faz favor de não jogar o pão com mortadela. E se as meninas oferecerem alguma coisa, pega. Né? Eu falei, não tô sem fome, passei fome a noite inteira. Não. Mas por isso que eu acho que o show gratuito é de fato um avanço muito grande, né? Você permite acesso a bandas. Quais são as bandas que estarão aqui? Ó, a gente vai ter o Criolo, vai ter os Bugarins, o Carly J, que é o DJ dos Racionais, a gente vai ter a Ebony, a gente deve lançar hoje o Gabriel Pensador também. Olha. Fora as bandas locais, tem muita gente bacana, vai ter o Cachalote Fãs, que é daqui, tem rodado no Brasil, é bem legal. Munhoz, que é uma banda daqui, hoje mora em Florianópolis. Tem o DJ Abner, que é amigo nosso, que hoje mora em Lisboa, mas vem pra tocar aqui com a gente também. As meninas do Samba Flor, que tem a Ana Clara Guerra, que é uma violonista, na verdade ela é de Araguari, mas formada aqui em Berlândia, que é espetacular também, fazendo samba de roda, tem bastante coisa, é bem legal. É 13 e 14 de setembro, é o dia inteiro para dar. Como é que vai funcionar? Que hora, onde que vai ser e que horário que começa? Lá no Itororó Park Club, que é o antigo Caça e Pesca, começa umas 3 da tarde ali, os shows vão até meia-noite. Então é um dia inteiro de atividade. É um espaço muito bacana, que é um espaço arborizado, como se fosse um parque assim. Então vai ter espaço de descanso, dá para poder sentar embaixo de uma árvore com uma canga ali e curtir o dia. E você pode, gosto desse show, não gosto daquele, você consegue ir para um lado, para o outro. Vai ter outras atividades que acontecem durante o evento como um todo. Aí tem praça de alimentação. Aí a gente gosta muito de trabalhar com produtos e produtores uberlandenses. Então, o que a gente vai ter principal de venda de bebida lá são cervejas artesanais aqui. Tem o Mineiro da D'Água, que é um dos nossos patrocinadores, então o refrigerante que a gente vende lá também é do Mineiro, que é daqui da cidade também, então é bem legal. Vocês estão planejando esse Mineiro Beach do mês passado para cá, ou quando acaba um já começa outro? Como é que funciona o planejamento de um festival desse tamanho, com essa importância? Nunca acaba. Você sai de um pensando o que vai acontecer o outro, porque assim, para a gente conseguir fazer gratuito, nós dependemos das leis de incentivo. No nosso caso, nós temos usado a Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Então acabou do ano passado, nós fizemos na universidade, você já começa o processo de prestação de contas, e ali você já tem que começar a reescrever o projeto ser aprovado a tempo, o projeto aprovado é a busca da captação assinada, você já começa a brigar com o governo para poder conseguir ser homologado rápido e poder receber o dinheiro. Aí nesse meio tempo, entre captação aprovada e evento realizado, começa a negociação, né, com artista, com estrutura, com bebida, com equipe, com tudo. E tá tudo muito caro. O pós-pandemia para o setor cultural foi bem complicado, porque as coisas quintuplicaram de preço, pelo menos. Então não acaba, você não para. E assim, já estamos fazendo esse ano, já imaginando possibilidades para o próximo ano. O que a gente quer de artista, porque dependendo do artista que você vai atrás, se você não for atrás dele com bastante tempo, não vai achar agenda. Então, só para quem está assistindo a gente entender, então, se eu quero fazer um festival para o ano que vem, sei lá, vou estar lá para Ariquemes, na minha terra lá. Eu posso fazer um projeto, no caso aqui, para o estado de Minas. Então existe uma possibilidade de você escrever um projeto bem escrito e aí ele é aprovado. Sim. E quando aprova o projeto, não significa que o governo estadual vai bancar aquele projeto. Certamente vai ter uma comissão, uma equipe técnica que vai dizer, olha,
esse projeto ele tem condições econômicas, tem viabilidade também de presença de público, ele vai trazer ganho, vai circular riqueza naquele município, deve ter esses critérios, aprovou. Aí você tem que procurar algumas empresas que vão, em vez de pagar impostos, vão decotar uma parte do pagamento para ir para o show, é isso? Exatamente, é assim, para o Estado, na verdade, é uma parte ínfima do ICMS que ele arrecada. Eu sempre vou, esses números eles mudam um pouco, você trabalha com todas as leis, vai esquecendo, mas se eu não estou enganado, é coisa tipo de 0,9% ou 0,8% do ICMS arrecadado que é destinado para essas, que pode ser destinado para esses projetos culturais. Então ali você vai, assim, depois de aprovado, você passa por um escrutínio da aprovação, você tem que mostrar, no nosso caso, tem que mostrar linha de curadoria, para o avaliador entender qual tipo de artista que vai estar aqui, você demonstra até a importância dos artistas que você quer contratar, tem que mostrar seu currículo, que você já consegue realizar um projeto desse vulto, projeto aprovado, aí você passa por um outro crivo que é muito complexo, que é de empresas também. Aí você vai conversar com os departamentos de marketing, de responsabilidade social, mostra que seu projeto é legal, que vale a pena eles investirem em você. Aí nesse ponto você vai, às vezes até tentando adaptar o projeto para poder chegar naquilo que a empresa tem como predileção de investimento de verba de marketing. Aí nessa até aconteceu uma coisa bem interessante que acho que vale a pena comentar. A gente acabou recebendo um apoio, um patrocínio do Grupo Martins, através do Iamar aqui em Uberlândia, e isso foi possível porque nós chegamos junto com eles, um trabalho a 4 mãos, num conceito de incubadora. Qual que é a ideia? Nós vamos contratar pelo menos 10 estagiários para poder participar da produção do evento. Tudo compartimentado, tem uma turma que gosta de ver mais o palco, a parte mais técnica, tem parte de camarim, parte de logística, parte de ativação de patrocínio, parte de mídia, parte de marketing, tem todas essas áreas. Aí nós vamos contratar essa moçada, o pessoal que está estudando, o pessoal vai receber uma bolsa, vai receber certificado, vai receber alimentação durante o dia que vai estar trabalhando com a gente ali. Isso é possível graças a um trabalho está sendo construído junto com o pessoal do Iamar. Então estou achando muito interessante que a gente vai conseguir receber uma meninada mais nova para poder ver o processo de dentro e entender se quer estar nesse meio mesmo ou não. Se quiser, você já vai ter oportunidade de fazer network, porque acaba que tá ali muita gente que realiza também. Sempre a gente contrata outras pessoas que realizam suas coisas também. E acho que vai ser uma boa jogada. Legal, parece ter uma boa contrapartida da sua história para a juventude. Talvez aí estimule até a criação, ou se já existir já, você estimula a continuar, né? Os coletivos de cultura. Tem um apelido, esse programa do governo estadual? Que nem tem. Essa é a lei estadual, a gente chama de LEIC. LEIC. Lei Estadual Incentiva à Cultura. Você tem outras leis que são muito criticadas pelos bolsonaristas, né? A Paulo Gustavo, a Lei Rouanet. Você podia falar um pouco disso? Obviamente você não concorda, mas você vai falar assim, isso aí é só para vagabundo, isso aí é jogar dinheiro fora. Fala um pouco sua opinião sobre isso, sobre essas leis, e explica um pouco como é que elas funcionam, para a gente fazer alguns cortezinhos e a gente divulgar para a juventude. Não, as leis de cultura são extremamente importantes, né? Primeiro a gente tem que contextualizar de que a cultura como um todo, ela é financiada pelo Estado desde sempre. Não é de agora, não é o Brasil. Se você pegar um avião, for visitar o Egito, você vai ver uma tonelada de monumentos. Monumentos são artísticos, eles foram financiados pelo Estado. Isso se torna, isso ganha contornos, molduras mais fáceis de a gente ver a partir do Renascimento, que tinha ali a questão do mecenato, né? Os mecenas, que eram as cidades-estados, pagavam para os artistas realizar aquelas obras, e são obras que nós celebramos até hoje. Então isso é de uma importância que não tem como mensurar. A gente pode falar disso como um todo, assim, para o mundo todo. Existe incentivo do Estado para a realização de trabalhos de arte e cultura no mundo inteiro. Existe nos Estados Unidos, no Canadá, na China, no Brasil. Então, assim, qualquer pessoa que vem falar que isso que quer que seja coisa de vagabundo é bobagem, porque não tem a menor ideia, tá
falando coisa que não entende mesmo, não se aprofunda de nenhuma forma. Pelo que você falou, não é coisa de comunista também, né? Não. Embora também tenha, deve ter na China, deve ter em Cuba, isso aí, todo país, dependente da sua matriz ideológica. Mas assim, é uma coisa que não tem nada de comunista. Se você for pegar se você for fazer um estudo do que acontece nas leis de cultura do Brasil, você talvez a maioria dos projetos não estejam nem próximos da esquerda, para falar a verdade. São projetos de arte e cultura. O que acontece, assim, depende. Igual muita coisa depende do financiamento do Estado também, né? Tudo. Agro, não sei o que e tal. Eu detesto quando alguém fala que a gente está vagabundo, porque não é mesmo. É um trabalho muito complexo. Mas as leis como um todo, elas são muito interessantes, né? A gente tem no Brasil a Rouanet, que é a lei principal, é a mais criticada. Também uma grande bobagem, porque assim, tem estudos sérios mostrando que cada real que é investido na lei Rouanet retorna R$1,5, R$2 pro Estado. Então, ela investir na cultura pro Estado vale a pena. Para você poder fazer um projeto, além de você ter que aprovar no Ministério, você tem que passar ele por crivo de uma empresa que vai realmente te financiar em troca de uma porcentagem de imposto que ela deixa de pagar, também uma porcentagem ínfima. Então, o seu trabalho, para ele acontecer, ele passa por escrutínio de várias formas, e depois, quando você faz seu trabalho, você é obrigado também a prestar contas dele também, que você tem que mostrar que tudo que você está pagando com notas fiscais, com recibo, se for o caso, que você tem que entregar aquilo que foi prometido, que nem sempre é simples. E acontece muitas vezes de pensar assim, o projeto captou R$1 milhão, o cara tá rico. Maluquice, vai ver no final das contas vai sobrar para o produtor o pagamento de um salário mensal normal. Dificilmente você vai ver um produtor andando de carrão. Não sobra. Nesse ponto não sobra. E a gente tem essa lei Rouanet, que ela é muito importante. No estado de Minas a gente tem a lei do Estado de Incentivo à Cultura, que para Minas ela é muito boa, também é uma das melhores do Brasil. Também mesmo ponto, aprova projeto, vai atrás de empresa. Você falou que chama LEIC? LEIC é estadual. E aí é uma porcentagem pequena do ICMS. A Lei Rouanet é do governo federal. Isso, é uma porcentagem pequena do imposto de renda. Do imposto de renda das pessoas jurídicas e pessoa física também, ou não? Pessoa física também, pessoa jurídica daquelas que são tributadas sobre lucro real. Entendi. Então você tem que trabalhar, porque é só uma empresa muito grande, então não é muito simples de lidar com isso. Até para você chegar no departamento de marketing, falar com quem manda, não é uma tarefa tão simples. E o sistema é o mesmo. Então eu faço um projeto, apresento o projeto da mesma comissão, deve ter no Ministério da Cultura, deve ter lá um departamento que analisa os projetos. E deve ser uma comissão independente que olha a viabilidade, a história, a repercussão cultural para frente, para trás. É isso. Aprovou, não é o Lula que vai dar toque de dia para você. Você pega aquele projeto aprovado e vai atrás de empresas que, em vez de pagar a boleta cheia, pagam uma parte. Eu quero que vá para aquele projeto cultural. É isso. Então não tem. Em tese, não é um recurso público direto. É um que deixa para ir, ele vai destinado para aquele. É como se o governo desse um desconto do imposto. Para a empresa. E você tem. E a Lei Rouanet? Tem a Rouanet e tem a Lei Paulo Gustavo. Qual é a diferença da lei do Rouanet para o Paulo Gustavo? A lei Paulo Gustavo, ela, no momento da pandemia, quando a coisa ficou realmente feia, principalmente o pessoal da cultura não tinha possibilidade de trabalho, existe um dinheiro de fundo de cultura que era usado para investimento direto. Aí na época, a Câmara dos Deputados conseguiu aprovar junto ao governo para poder pegar esse dinheiro e ele ser repassado de forma direta para os produtores, produtores, artistas e tudo mais. Aí na época foram feitas as leis Paulo Gustavo, que é mais focada no audiovisual, e a Lei Aldir Blanc, que é uma lei um pouco mais geral. É uma grana que antes a gente não entendia exatamente como ela era investida, e hoje ela acaba sendo investida bem diretamente mesmo nos projetos. Aí essa lei vem do Ministério, esse dinheiro vem do Ministério da Cultura, ele é repassado para as secretarias estaduais de cultura e para as secretarias municipais de cultura. E essas secretarias são responsáveis por construir editais, e aí, a partir desses editais você vai ter ali possibilidade de criar seu projeto, você submete o seu projeto para edital, se aprovado, você recebe esse dinheiro de um fundo. Aí o dinheiro vem diretamente, mas são um volume de um dinheiro menor. Deixa eu entender, e para quem assiste também entender. Então, enquanto a Lei Rouanet é um projeto que você aprova e vai captar na iniciativa privada, isso aqui são recursos públicos federais que são destinados direto para o artista. Ele não depende de você sair captando o recurso. Se aprovou, você vai ter aquela ajuda de custo para você fazer o trabalho. Exatamente. Aí isso aí, ela até vem para
corrigir uma distorção que todo mundo reclama muito da Lei Rouanet. E da própria lei estadual, até um pouco até da municipal também. Porque o que acontece? Quando você precisa de aprovar o projeto e ir pro mercado para captar, às vezes você tem um bom projeto, mas você não tem contato ou não tem uma veia tão comercial para conseguir mostrar seu projeto para a empresa. Então, às vezes você está com o projeto aprovado e entra na frustração de não conseguir captar o dinheiro e não conseguir fazer nada com aquilo. Isso é ruim. Nesse caso, não. Você tem um bom currículo, tem um bom projeto, seu projeto tem chance de ser aprovado, você vai receber ali a verba diretamente via fundo. Aí você pode receber ou do Estado ou do município, mas essencialmente esse dinheiro que vem da fonte do governo federal. E a partir daí o artista, o produtor, vai ter condição de se desenvolvendo daqui a um ponto, com sorte, conseguir também captar dinheiro via incentivo ou até via direta. E deve ter alguns critérios. Eu acho que, por exemplo, o município tem que ter um Conselho Municipal de Cultura necessariamente, né? Senão não recebe esse recurso direto do governo federal. Só mais uma coisa em relação a essa... A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, elas ainda estão em função, porque elas foram criadas durante a pandemia, né? Sim. Elas ainda existem ou elas já finalizaram porque não tem mais pandemia? Como é que está isso? Não, elas continuam em funcionamento. Até a partir do momento que elas foram criadas e executadas, eu acho que foi um sentimento meio que geral de todo mundo de que elas eram necessárias. Um instrumento muito importante mesmo de capitalização dessa grana. Na época da pandemia foi fundamental mesmo. Aí agora o pessoal entendeu, consegue fazer editais um pouco melhor elaborados, mas é um dinheiro que chega na ponta, com certeza. Qual a diferença entre a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo? A Paulo Gustavo ela é principalmente feita por audiovisual. Audiovisual. A Aldir Blanc ela é mais geral. A Paulo Gustavo você tem condição de enviar projetos de outras áreas, dança, música, teatro, circo, tudo. Mas ela, 75% do recurso dela é focado para o audiovisual. Só me perdoa a ignorância, mas o audiovisual eu posso dizer que é teatro e cinema? Audiovisual tudo que a gente coloca uma câmera. Música. Fundo, né? Então você pode imaginar projeto com teatro, pode imaginar projeto com música, mas é necessariamente feito para a tela. Você sabe que no Brasil teve um projeto para ajudar os ricos. Na época de 70, 80, eles permitiam investimentos, chamava FISET, Fundo de Investimento Setorial, década de 80. Aqui em Uberlândia, a EMAN, me chama. Aqui teve algumas empresas em Uberlândia, depois eu vou lembrar do nome da empresa. O ex-senador Roland Tito e outros, eles montaram empresas para captar recursos do governo federal, comprar terra e plantar eucalipto. Desse jeito. Então, e mesmo sistema da Lei Rouanet. Você fazia projetos, depois ia atrás de investimento. Então você, aqui em Uberlândia, comprar do Morumbi, passando ali onde é o Glória hoje, até onde aquelas áreas das universidades privadas, foram comprados com dinheiro do FISET. E aí a pessoa que investia ganhava um título de crédito daquele empreendimento. Então então chegava na Coca-Cola, na Goodyear, sei lá, do Carrefour. Então, se você não quer investir num financiamento aqui para desenvolver o Brasil, você no Brasil inteiro. Eles mamaram no recurso do governo federal, compraram as terras, plantaram eucalipto, e na hora de plantar eucalipto, eles desfizeram as empresas, cada um ficou com lucro e deram golpe no Brasil e nas pessoas que investiram. Eu chamo de Bolsa Família dos Ricos. Fundo de investimento setorial. Então, eles ficaram ricos pegando dinheiro público e hoje eles são contra o investimento da cultura. Mas é isso. Mas vamos falar um pouquinho mais do Festival Mineiro Beat, porque eu acho que nós estamos caminhando já para o final. Eu acho que o papo está sendo muito bom, porque está sendo esclarecedor sobre as políticas para a cultura, né? Nós já falamos da Lei Rouanet, falamos da lei estadual, falamos da Lei Aldir Blanc, do Paulo Gustavo, mas também tem políticas municipais, né? Tem municipal. Como é que chama a de Uberlândia? Ela chama PEMIC. PEMIC. Programa Municipal de Incentivo à Cultura. É uma lei muito boa, muito desenvolvida, inclusive. Ela tá acontecendo, que eu acompanho pelo menos desde 2005. Nesse tempo ela sofreu algumas atualizações, mas ela é uma lei muito interessante.
No PMIC você consegue captar dinheiro das duas formas. Você tem Fundo Municipal de Cultura, que é quando seu projeto é aprovado via fundo, você vai receber diretamente dinheiro da prefeitura. Você tem o processo do incentivo fiscal, que aí você tem que, aprovando o projeto, você vai tentar trocar por parte do IPTU ou do ISS que as empresas pagam. Até pouco tempo atrás teve mais uma atualização com relação à questão do ISS, porque a gente tem um pleito antigo com relação à prefeitura, que de 4 ou 5 anos para trás, se a memória não me deixa falhar, empresas que pagam 2% de ICMS, de ISS, deixaram de poder incentivar projetos, porque a Procuradoria entendeu que essas empresas, quando elas estavam incentivando o projeto e pagando a alíquota mínima, que é 2%, elas estavam, na verdade, pagando menos ISS do que é o mínimo necessário, né, que está na lei do município. E o entendimento nosso é obviamente diferente, porque a empresa não deixa de pagar nada, a empresa vai pagar o valor que ela teria que pagar mesmo. Só a destinação do dinheiro que é um pouco diferente. Mas, tirando os probleminhas que vez ou outra que acontecem, é uma lei muito boa. Você sabe qual que é o valor de IPTU que pode ser destinado? Até 25% do IPTU. Olha, pessoa física e pessoa jurídica. Olha só. É bem legal. Fazer uma campanha para isso, hein? É bem legal. Olha que legal. Então você tem uma política parecida com a Lei Rouanet e com a Lei Lake. Tem um apelido para a Lei Municipal de Cultura? PMIC. Mas não tem recursos direto do município, sem ser captação? Tem. Ou tem alguma? Tem também? É o Fundo Municipal de Cultura. Entendi, que também é destinado para artistas independentes. Exatamente. De um modo geral. Exatamente. Aí é muito importante para a cultura da cidade, que assim, muitos artistas daqui já conseguiram gravar disco, fazer peça de teatro, apresentação circense, gibi, livro, que eu acompanhei, nossa, muita coisa, vídeo, é muito interessante, é uma lei que ela é constante, anual, não falha, ela é bem legal. Beleza, eu quero aproveitar aqui para agradecer o Ronaldo Rafael, o Marcos e o Conrado, que são donos desse escritório de advocacia aqui, não parece, mas aqui é um escritório de advocacia. Eles têm esse estúdio aqui, que é o Estúdio Del Padre. Eles têm sido muito generosos, emprestados para a gente fazer discussões importantes da cultura, da saúde, da educação. Nós fizemos já vários debates aqui. Quero agradecer. Para conhecer esse estúdio, o escritório, tá nos nossos links aqui para a pessoa ter acesso, né? Eles têm aqui também a política de emprestar e de alugar também, né? Então, eles alugam por mês inteiro ou por pacotes. Eu lembrei do nome da empresa. Para quem é contra a Lei Rouanet, tem que saber que grande parte do Uberlândia foi construída com grilagem de terra e com a política do FISET. A empresa que pegou o dinheiro emprestado chama Agroman. Até hoje ela existe, ela é pequenininha, e eu sei que ela tem ali uma interseção de problemas. Subindo a Jornal Vigiável, ela tem uma área grande ali, que já foi inclusive da família do Grande Otelo. Eu sei que esse escritório de advocacia tem uma demanda lá, e aquilo ali já foi, dessa empresa Agroman, foi comprada aquela área, com recursos públicos, onde é o Glória também, até onde chegar na Unitri, tudo isso foi comprado com dinheiro público, foi plantado eucalipto. Você pode perguntar, na hora de pagar os credores, eles dividiram a empresa, ficaram com as propriedades, com a riqueza e deixaram a sociedade aí com as dívidas. Diferente desse FISET, que produz riqueza só para os grileiros, esses poderosos, a Lei Rouanet e as leis de culturas, elas de imediato elas fazem a cultura acontecer. E até onde eu tenho percebido, eu fui no festival de dança agora, fui também no Timbre e vou também no Mineiro Beach. Você percebe que já existe um resultado imediato. Sim. Que é da alegria da pessoa participar. Eu até hoje lembro do Rock in Rio, que eu fui, não comi o pão com mortadela. Eu lembro dos cantores, da emoção de ver as luzes. Então você imagina, foi em 91 até hoje eu trago essa alegria de ter participado. Então você produz na hora, e para as pessoas que participam, imagina, para quem canta, para quem produz, você traz lembranças, história. Mas você faz economia movimental. Hotéis, você pensa em transporte, você pensa também ali em restaurantes. Você também enxerga nisso, na cultura também, um motor de desenvolvimento econômico? Ah, com certeza. Eu estava começando a fazer ontem um levantamento do que tem de empresas, CNPJs ativos já envolvidos com a realização desse evento. A gente já passa de 25 CNPJs envolvidos. Durante os dias do evento lá,
eu alimento de trabalhadores que estão lá comigo, pelo menos 250 pessoas, então tem que fazer um restaurante lá para poder ter comida para todo mundo. Então, gente trabalhando de tudo que é lado, sabe? É muita coisa acontecendo e no final das contas é muita gente andando para que aquilo possa acontecer mesmo. Então acaba movimentando mesmo, assim. Isso fora hotel, fora van, passagem aérea, passagem de ônibus, carro para buscar artista, empresa de mídia, nossa, outdoor, investimento na internet, vídeo, foto, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você podia, não estamos já caminhando para o final já, mas você podia falar um pouco a diferença do tratamento com a cultura no governo Bolsonaro e no governo Lula e Dilma. Se tem diferença e quais são as diferenças se tiver? O que a gente vê de diferença principal, assim, é que a gente, na época do governo Bolsonaro, existia uma tentativa de criminalizar a atividade cultural como um todo, né? Eles falavam muito na época de tentar voltar a cultura para como é que eles falavam? Eu não sei se eles falavam arte fantástica. Acho que eles tinham, é uma cabeça meio retrógrada, né? Eles tinham meio que o sonho de tentar fazer com que nós voltássemos, talvez até a questão da Renascença, para o pessoal pintar quadros como Rafael fazia, como Da Vinci, enfim, como toda aquela turma. E a cultura é um organismo vivo, né? Que acontece, vai mudando, e a arte como um todo, ela não tem um caminho só, né? Você vai ter... E a arte, ela é feita para te incomodar mesmo. Então vai ter um trabalho artístico que você vai gostar, um trabalho artístico que você não vai gostar. E funciona assim mesmo e tá tudo bem. Com o governo... Na Dilma eu gostava bastante, agora até nesse governo Lula 3, só de você ter a volta do Ministério, você sente que a cultura volta a ter um pouco mais de protagonismo no tipo de pensamento que a gente tem para a sociedade. Então... funciona, interessante. Não que na época do governo passado tenha parado de funcionar, não é isso. Eles mudaram um pouco a forma de ver e era realmente um pouco mais criminalizado. Era criminalizado, hoje não é, mas hoje é com certeza um pouco melhor sim. Porque a cultura ela pode também ser instrumentalizada até para construir estados fascistas, totalitários, porque o Hitler, por exemplo, era um grande admirador de cultura e até pintou na juventude dele, e a história também é essa, voltar a cultura clássica, isso aqui, mas para poder defender o Estado totalitário e justificar até o Holocausto. Né? Nesse caso da cultura como um todo no Brasil, assim, eu nem gosto muito de reclamar, porque eu acho que a gente está dando realmente passos para frente e vem acontecendo. Assim, então a gente até falou da lei do Estado, falou da lei do PEMIC. Aqui em Uberlândia a gente basicamente tem sempre governo de direita, né? Teve um pedacinho ali com o Gilmar, mas o PEMIC nunca deixou de funcionar, né? Mesmo com esses governos, e até agora nós estamos com o governo Zema no estado, que é uma coisa horrorosa, ele estadual não deixou de funcionar. Acho que isso até mostra que a cultura tem uma força por si só de se manter mesmo quando ela é atacada. Beleza, eu vou te abrir mais um momento agora para você fazer as suas considerações finais. Eu esqueci de perguntar alguma coisa, mas eu vou fazer um pedido para Alexandre de Moraes para ele não prender o Bolsonaro já essa semana e esperar o Mineira Beach, porque assim, o julgamento começa dia 2. Vai que, né? Nós temos um anúncio da prisão do Bolsonaro durante ali, né, um festival, na véspera do festival, para a gente já comemorar com a juventude toda. E é possível, começa dia 2, 27 horas de julgamento, né, as razões finais e tal, sei lá. Não sei se vai ficar até lá, porque de ontem para hoje está acontecendo muita coisa. Malafaia teve busca e apreensão, e está muito claro que eles tentaram dar um golpe de Estado, que eles foram responsáveis por uma série de crimes. Mas quem sabe, né? No Mineira Beach ainda vai ter essa alegria ainda de comemorar, né, a justiça. Comemorar com todo mundo lá. Tá bom demais, obrigado. Só agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do evento também. Convidar todo mundo para ir lá no Mineira Beach, festival gratuito, é muito bacana. Muito legal, convidar também as pessoas a participar das manifestações culturais que acontecem em Uberlândia, para a gente entender que a gente está numa cidade que é importante também. Nós estamos vivendo um momento muito legal, assim, a gente acabou de ter o Festival Timbre, vamos ter daqui a poucos dias o Fundinho Jazz Festival, que é muito legal também, na praça também. Logo depois já acontece o Mineiro Beach, que é super bacana, com um artista nacional, com estrutura bacana. Todo mundo pode dizer que vai ser tudo bem recebido, bem atendido. Tem
coisa para todos os gostos lá. A gente quer receber todo mundo, vai receber todo mundo de braços abertos sempre. Muito bem, então continua fora do eixo, porque Uberlândia ainda está fora do eixo, mas no caminho certo da cultura. Muito obrigado aqui pela participação e acompanhe aqui nossos canais, porque sempre tem um bate-papo aí de qualidade. Hoje foi sobre a cultura, passamos por todas as políticas públicas nacionais, do município, do estado, do governo federal, e vamos encontrar lá dia 13 e 14 de setembro, lá no antigo Clube do Cajubá, no antigo Caça e Pesca, porque lá nós vamos se alegrar com a apresentação de várias bandas importantes e para aqui os caminhos para você saber quais são as bandas que vão tocar dia 13 e 14. Vamos que vamos. Obrigado e até o próximo Pode Ocupar.